Então vamos lá, pessoal. Uma irmã mandou lá no grupo a seguinte dúvida: como saber quando é o Espírito Santo que tá falando comigo ou quando é a emoção? Porque às vezes a gente tá ali, né, ouvindo um louvor, adorando ao Senhor, e aí a gente sente aquela comoção, né? A gente chora, a gente se emociona, a gente se arrepia, a gente sente ondas de calor, né? Essas sensações no nosso corpo. Como eu vou diferenciar quando isso é presença do Espírito Santo ou quando isso é emoção? A irmã me perguntou isso, então hoje é isso que a gente vai conversar aqui, tá? Então, assim, essa eu percebo que é uma dúvida muito comum, né? Muitas pessoas têm essa dúvida. E aí a gente fica nessa se perguntando, como é que eu vou diferenciar? Como é que eu vou saber se isso tá vindo de mim ou se isso realmente tá vindo do Senhor, certo? Quem aqui já teve essa... Ah lá, é o que o Jonathan tá falando, muitas pessoas têm, acho que todo mundo já sentiu, né? E assim, gente... Eu vou trazer aqui alguns tópicos, né, pra gente diferenciar. Mas eu acho que quando a gente é do Espírito, a gente sabe, ali no momento, pelo menos às vezes que aconteceu comigo, eu consigo diferenciar. Principalmente porque assim, às vezes, vamos supor, a gente vai pro culto, né, ou então a gente tá ouvindo um louvor em casa, mas a gente tá passando ali por alguma dificuldade, por algum problema, então é normal que a gente se emocione, que a gente desabe aos pés do Senhor, né? Que a gente chore, que a gente desabafe ali naquele momento. Mas, às vezes que aconteceram comigo, a gente sente, é muito diferente. Eu me lembro, assim, muito nitidamente uma vez, agora há pouco tempo, né? Acho que eu até comentei aqui em uma das lives. Eu já tinha acontecido outras vezes, mas eu fui pro culto e eu não tava, assim, passando por nenhum problema pra dizer assim, nossa, ela tá chorando porque ela tá triste, porque ela tá comovida. Não, eu tava numa fase muito boa, assim, em uns dias muito bons. Só que eu comecei a orar, né? A gente começou a cantar o louvor e aí eu comecei a orar. E aí vem aquele choro, assim, que você não consegue segurar. E é um choro muito intenso, muito copioso, assim, sabe? De chorar mesmo, de soluçar. E pra mim aquilo é como uma oração. Aquele momento foi como se a minha alma, eu não tinha mais palavras pra glorificar o Senhor, pra louvar o Senhor. E aí a minha alma se derramou, né? Meu espírito se derramou na presença do Senhor. Mas é muito característico, a gente percebe, assim, geralmente a gente percebe a diferença. Mas vamos falar aqui com base bíblica, né? Então a primeira coisa que é muito importante a gente lembrar, que eu também já falei aqui algumas vezes nas lives, é que Deus, ele fala além das nossas emoções. Se a gente for a pensar, sentei aqui hoje pela manhã, li a palavra, fiz meu devocional e eu não senti nenhuma emoção, não senti nada diferente, não chorei, não me emocionei, não me arrepiei, isso significa que Deus não falou comigo? Não, porque na maioria dos dias a gente não vai sentir nada de extraordinário. Deus não vai fazer grandes revelações, né? A palavra já se revela por si só. A palavra já é a revelação. Já é o que nós precisamos saber. Já está aqui. Vai ter dias em que o Senhor vai tocar ali alguma feridinha, alguma coisinha a mais, vai dar um cutucãozinho assim, eu digo? Vai. Por exemplo, hoje Deus me deu esse... Peraí, deixa eu voltar onde eu tava, gente. Deus me deu esse cutucão. Hoje a minha leitura foi Evangelho de João, capítulo 7 e capítulo 8. E aí, quando eu tava lendo aqui no capítulo 7 e no 8 também, tiveram vários versículos onde diziam assim: então quiseram prendê-lo, né? Queriam prender Jesus, queriam machucar Jesus, queriam entregar Jesus, queriam bater em Jesus, perseguir Jesus, mas não puderam tocá-lo. Não puderam prendê-lo, ninguém podia tocar nele. E assim, isso se repete por umas 3, 4 vezes nesses 2 capítulos só que eu li hoje. E, exatamente, apedrejar Jesus.
Obrigada, amada. Tudo bem? Oi, Isa, tudo bem? Faz tempo que você não aparece por aqui, mulher. Agora que eu vi que é você. Seja bem-vinda. A paz. Então, e aí isso me tocou. Não puderam prendê-lo porque a sua hora ainda não havia chegado. Que até foi o vídeo que eu gravei hoje e coloquei aqui no perfil, né? Que não tava na hora. Não era o momento. E não acontece quando não é o momento ainda, quando ainda não é chegada a hora daquilo acontecer, né? Então, vai ter dias que o Senhor vai falar algo a mais assim com a gente? Vai! Mas a gente não pode basear a nossa vida de fé, o nosso relacionamento com o Senhor em emoções. Eu não posso falar com o Senhor e exigindo que Ele me responda, que Ele me faça uma revelação extraordinária, que Ele faça algo de extraordinário para mim, além do que Ele já me faz, né? Quer me dar a vida, quer me dar a graça todos os dias, isso já é extraordinário. Não tem nada de mais incrível que o Senhor, de mais significante que o Senhor possa nos dar do que a graça de todos os dias, né? E até eu participei de uma célula agora, um pouquinho mais cedo, 2 horas atrás, e a irmã estava falando exatamente isso. O Senhor é rei, eu não posso exigir dele uma resposta todos os dias, eu não posso exigir dele que ele fale comigo sempre, toda hora, o tempo todo, quando eu quero. Não é assim que funciona, é o contrário, é nós que devemos buscá-lo o tempo todo, mas ele nos responde, ele fala conosco no tempo dele, no momento dele, né? Ele é o rei. Então, vai ter dias que isso vai acontecer? Vai, mas eu não posso achar que só porque eu não estou sentindo uma emoção naquele dia, naquele momento, que o Senhor não tá me ouvindo, não tá falando comigo. Então, aí aqui eu anotei, né, Jeremias, capítulo 17, versículo 9, que diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então, se eu for me basear só na minha emoção, para ter a certeza de que Jesus está falando comigo, eu nunca vou ter certeza, porque o nosso coração é enganoso, né? Então, as emoções são reais? Sim, são reais, a gente realmente as sente. Elas são importantes? São também. As emoções fazem parte de nós, de quem nós somos, né? Mas elas não podem ser o nosso direcionamento espiritual. Não pode ser aquilo que vai me guiar no sentido, eu tô no caminho certo, Deus tá falando comigo porque eu estou sentindo uma emoção. Não, não pode, né? Então, assim, a emoção, ela sente, mas o Espírito Santo, ele conduz. São coisas diferentes, são coisas opostas, ok? Então, assim, Deus usa emoções para falar conosco? Claro que ele usa, né? Mas só que ele não depende exclusivamente das emoções para falar o nosso coração, ok? E aí aqui foi que eu trouxe também o Evangelho de João, capítulo 16, no versículo 13, que diz: porém, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas falará tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então o Espírito Santo, ele fala em nós, para nós, através de nós, coisas do alto. Tudo aquilo que vem do Senhor. Então o Senhor fala conosco através do Espírito Santo, não necessariamente através de emoções. Então, pode acontecer da gente chorar? Pode. Pode sentir, da gente sentir, acontecer da gente sentir assim uma paz que nos deixa até leve, assim, uma paz que a gente nunca sentiu? Pode. Pode acontecer de nós sentirmos uma alegria muito intensa, uma euforia muito grande. Quem acompanha aqui o TikTok deve ter visto o vídeo de uma menina que gravou um irmão dançando no evento que teve esse final de semana no Descende, ele dançando assim pelo espaço. A alegria que vem do Senhor, a palavra diz, o rei Davi dançou na presença do Senhor, de alegria. Pode acontecer? Pode, claro que pode. Mas não necessariamente essa é a confirmação do Espírito Santo, tá? Ah lá, é o que o Jonathan falou, sim, são frutos do Espírito Santo, paz, alegria, amor, mansidão, exatamente, exatamente.
Então, assim, pode acontecer, mas não é através disso apenas que vai vir a confirmação do Espírito Santo no nosso coração, tá? Então, o Espírito Santo, ele pode se revelar pela palavra, né? A gente tá aqui lendo e a gente... Ai, como é que eu sei que é o Espírito Santo que tá me revelando ali a palavra? Gente, é assim, é o que eu falo de novo. Não é algo que dá muito pra explicar, é algo que você sente. E como Deus não é um Deus de dúvida, não é um Deus de confusão, ele é um Deus de certeza, de clareza, quando é ele que tá falando, a gente sente, a gente sabe. A gente sabe. Se você ficou em dúvida, é Deus, não é? O Espírito Santo não é? Provavelmente não é. Porque Deus não deixa espaço para dúvida no nosso coração. Tá? Então, quando a gente tá lendo a palavra e algum versículo parece que nos salta aos olhos ou ele toca muito em nós, tipo, nossa, eu nunca tinha visto isso, eu nunca tinha lido isso, meu Deus, é verdade, como que eu nunca vi isso antes? A gente sabe que é o Espírito Santo que tá falando com a gente, sabe? É uma clareza, assim, muito... A palavra é inexplicável, não dá pra explicar, mas você vai saber que é. E o Espírito Santo também se revela através da verdade. Então, sempre que for o Espírito Santo falando com você, ele nunca vai te guiar, nunca vai te direcionar, te falar algo que vá contra a palavra. Ele vai sempre guiar pela verdade. Se você tá recebendo um direcionamento, eu acho que é Deus que tá me falando isso, ou se algum irmão chegou e te deu uma revelação, o irmão me revelou isso, e isso vai contra a palavra, contra a verdade, não é de Deus, não é o Espírito Santo que tá te revelando, tá? E aí eu anotei aqui também a convicção, que é isso que eu acabei de falar. A gente tem a certeza, a gente sabe, a gente não fica em dúvida quando é o Espírito Santo que tá falando no nosso coração, sabe? Sim, se for diferente da Bíblia, não vem de Deus. Não vem. O Espírito Santo nunca vai nos direcionar, nos falar algo contrário à palavra do Pai. Não vai. E o último, mas não menos importante, que também é muito visível, é a transformação. Quando é o Espírito Santo que está nos guiando, esse direcionamento, ele nos transforma, ele nos molda. O Jonathan estava na live de quinta-feira passada, que eu comecei a falar, né? Eu reclamo que o meu marido não faz a parte dele, mas eu tenho feito tal coisa? Não, não tenho. Eu tenho feito tal coisa? Não, não tenho. Tem uma lista aqui, né? De coisas que eu deveria estar fazendo e não faço. E fico olhando para o que o meu marido faz, eu deixo de fazer. Então, aquele momento ali é um momento muito claro disso. A palavra que o Senhor me revelou, ela gera uma transformação em mim. Porque eu começo... o Jonathan até deu risada. Eu começo a olhar para as minhas atitudes de uma maneira diferente e a mudar de atitude. Então, quando tem uma mudança no meu caráter, nos meus atos, nos meus pensamentos, quando aquilo que eu li na palavra, aquilo que o Espírito Santo falou ao meu coração, vem de Deus, né? Vem do Espírito de fato, vai gerar uma transformação em mim. Se você tá tendo um direcionamento, se você tá sentindo um direcionamento, ouvindo um direcionamento, lendo uma palavra, e aquilo tá te gerando dúvida, tá te gerando dúvida em relação a si mesmo, sabe? Então, assim, você leu uma palavra e começou a te fazer sentir... Deu uma palavra não, porque raramente isso vai acontecer, mas você ouviu uma pregação, alguém falou algo pra você, você viu um vídeo na internet e isso começou a te fazer se sentir culpado, te fazer se sentir menos merecedor, não digno de ser feliz, de ter uma vida plena no Senhor. Isso não vem de Deus, tá? A culpa não vem de Deus. A autoavaliação, sim. Eu olho, como eu falei na live de quinta-feira, eu olho para as minhas atitudes e digo, eu estou falhando aqui. Isso é o Espírito Santo me revelando, me apontando, filha, você precisa melhorar aqui. Isso aqui, ó, nesse lugarzinho aqui. Isso vem de Deus. Agora, a culpa não, ficar o tempo todo se culpando, remoendo as suas falhas do passado, não, isso não. Exato, são setas do inimigo.
Aí, sobre o exemplo do louvor que a irmã citou, né? Então, assim, quando a gente estiver ouvindo louvor, a gente pode, né, chorar por vários motivos. Pode ser que desperte em você uma lembrança. Gente, eu tenho louvores que eu ouvia, assim, na época lá do começo do meu ministério, não, né? Meu ministério, vai, quando eu tava no Ministério de Jovens, no grupo de jovens. Até eu contei aqui, acho que uma live da semana passada, que acho que foi até o... Ai, meu Deus. Gente, vocês estão virando muitos, eu não consigo decorar os nomes de todos. O Elton perguntou um pouco da minha história, que ele era novo aqui, né? E aí eu tava contando que Deus me chamou de volta através de um louvor que uma amiga minha postou no story dela do Instagram, que era um louvor que eu ouvi ali quando eu tinha meus 16, 17 anos, que eu servia no grupo de jovens, no Ministério de Jovens da minha igreja. E aquilo me tocou muito. Eu chorei horrores na hora que eu ouvi o louvor. Então, assim, porque me trouxe uma lembrança. Me trouxe uma lembrança daquela época, que foi a época do meu primeiro amor, do meu primeiro encontro verdadeiro com Jesus, né? E aí me deu a saudade. Sabe aquele louvor do... Gente, as coisas sempre fogem da minha cabeça quando eu quero falar. Ai... Pera. Eu não vou lembrar, eu vou ter que procurar. Mas eu vou cantar um pedacinho pra vocês. Eu não canto, tá? Abominem isso que eu vou fazer aqui agora. Ai, que vontade de andar contigo pelo jardim. Paulo César Baruch. Pronto. Chama Jardim da Inocência. Quem não conhece, é antigo. Talvez se vocês forem, alguém aqui for mais novinho, não vai conhecer. Mas é muito lindo. E então é isso. A hora que eu ouvi... não canto. Eu tento, mas não canto. A hora que eu ouvi, eu me emocionei, porque eu senti saudade daquela época, que era uma época, assim, onde Deus falava muito no meu coração o tempo todo, né? Gente, quantas e quantas noites de nós estarmos lá em vigília. Eu acho que eu já contei isso aqui em algum momento também, né? Eu sou católica de nascimento, né? Me converti, depois me batizei na igreja evangélica agora 10 anos atrás, 9 anos atrás. E aí, quando tem os retiros de jovens, tem o Santíssimo, né? E o Santíssimo não pode ficar sozinho em nenhum momento dos 3 dias de retiro. Então, a equipe, além de servir em todas as áreas que o retiro precisa, a gente tem uma escala para ter sempre pelo menos uma pessoa lá no Santíssimo em oração, em louvor e adoração ali o tempo todo. E aí, quando os jovens iam todos dormir, mesmo quem não tava em escala, às vezes ia lá pro Santíssimo pra ficar com os outros irmãos que estavam em escala. E, gente, a gente adorava, a gente louvava, e o Espírito Santo descia. E, assim, foi uma fase muito maravilhosa da minha vida, sabe? Então, é isso. Esse movimento do primeiro amor é o que o Jonathan tá falando, é maravilhoso. Então, quando a minha amiga postou no story, né, esse trechinho do louvor, que me trouxe todas essas lembranças, eu fiquei muito emocionada, muito emocionada. Então, a gente pode chorar por isso, por uma lembrança. A gente pode chorar porque a gente se identifica com a letra, né? Então, esses dias Deus falou muito no meu coração. Eu acordei na cabeça com aquele louvor. Eu vou viver a totalidade da promessa. Falou muito ao momento que eu tava vivendo ali naqueles dias. Chorei também. Então a gente pode chorar porque a gente se identifica com uma letra. A gente pode chorar porque, como eu falei aqui mais cedo, a gente tá vivendo um momento ali delicado, um momento difícil, e aí a gente escuta um louvor que nos encoraja, que fala do amor de Deus. A gente pode chorar porque a gente entra na presença de Deus, ouvindo louvor. Hoje cedo eu fiz isso. Gente, eu sou muito chorona. Eu sou muito chorona. Se toda vez que eu chorar for o Espírito Santo falando no meu coração, ele fala comigo todo dia. O dia inteiro. Eu gosto de ouvir um louvor, de louvar, de adorar, antes de fazer o devocional de manhã, né? E aí eu até mandei lá no grupo nosso do WhatsApp. Eu ouvi 3 louvores. Eu comecei ouvindo... Oh, meu
Deus. Para ti eu vou, para ti eu vou, me lembraste de tuas promessas. É muito lindo. Comecei ouvindo esse. Depois, em sequência, veio assim a sequência na minha playlist, sem eu pensar, mas falou muito também, falou muito no meu coração o momento ali que a gente tava vivendo. Veio Fernandinho. Porque a hora que eu tava adorando com esse primeiro louvor, eu comecei a pedir pra Deus: Senhor, eu quero estar sempre na tua presença, eu quero morar aqui, eu quero viver na tua casa, eu não quero sair. E aí, em sequência, veio Fernandinho. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Não, aí eu chorei. Eu chorei de verdade. Porque foi como se Deus tivesse me, ouvindo ali o que eu tava falando. Foi como não, né? E em seguida já veio esse louvor. Senhor, tua graça me basta. Desabei. E depois, a hora que eu pensei, ai, tá bom, Senhor, já chega de chorar. Aí veio na sequência da minha playlist a que eu mandei lá no nosso grupo do WhatsApp, do Gabriel Guedes, Todos os Meus Dias. Ó Senhor, tu me sondas, de longe me percebes. Então, assim, aí eu choro. Eu sou chorona. Então, a gente chora mesmo na hora do louvor? Chora. Chora muito. E pode ser isso que eu falei, né? Nesse momento, hoje cedo, eu tenho certeza que era a presença do Senhor. Não tô triste, não tô passando por nenhum momento difícil, graças a Deus, glória ao Senhor. Então, eu não tava chorando de comoção. Foi o Espírito Santo mesmo falando comigo. Oi, Valzinha, paz, amada. Seja bem-vinda. Tudo bem? E então, assim, e também pode ser porque a gente tá num momento mais sensível. Então a gente pode chorar por todos esses motivos durante um louvor. Mas só o choro em si não vai confirmar pra gente que é de origem espiritual. Porque ele pode ser por muitos motivos. Oi, Alan, boa noite, a paz. Seja bem-vindo, amado. Boa noite, Maria, seja bem-vinda. E aí, como é que eu vou saber se então, nesse momento, é o Espírito Santo que tá falando comigo ou não é? E aí, eu anotei aqui alguns pontos, mas eu acabei já falando um pouquinho mais cedo na live. E o primeiro é exatamente estar alinhado com a palavra, né? Então, como eu falei, o que o Espírito Santo vai falar ao nosso coração nunca vai contradizer a palavra, nunca vai contra a palavra. Então, eu anotei aqui 2 Timóteo 3, versículo 16, que diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, tá? Então, nenhum direcionamento do Espírito Santo nunca vai contra a palavra do Senhor. Amém? Esse é o primeiro ponto. Tá? Até, olha o que eu lembrei agora, não sei se vocês estão acompanhando aí no TikTok, que tá tendo uma polêmica em relação a um louvor novo, que ai, gente, como que ele chama? Eu tô até ouvindo aqui, ó, tô tocando aqui agora. O Marco Teles compôs, que chama Uê. Vocês viram essa repercussão que tá dando aí? A música chama Uê, foi composta pelo Marco Teles. Ah lá, a Grazi viu. O Marco Teles, gente, é um compositor gospel, assim, famosíssimo. Até essa música que tá tocando aqui agora na minha playlist, que chama Colossenses e Suas Linhas de Amor, é composição dele. E essa Colossenses é maravilhosa. Aí ele compôs um álbum novo agora. E ele compôs uma música que chama Uê. E essa música, ela tem muitos traços de religião de matriz africana. Olha, Alan, a Grazi tá falando, todos estão comentando mesmo. Eu li a letra, eu ouvi a música, tá? Eu vi o pronunciamento do Marco Teles,
que eu acho? Eu senti verdade no que ele falou, que talvez ele realmente não tenha composto a letra com esse intuito. Só que a letra, ela, em momento algum, ela fala de Deus. Ela não fala de Jesus. Ela não fala do Espírito Santo. Ela não fala da adoração. Ela não fala da palavra. Não cita a palavra. Entende? Então, ela ficou dúbia. E como eu acabei de falar aqui, o Espírito Santo, o Senhor, a palavra são de clareza. Eles não nos deixam dúvida. Então, quando um louvor, ele não deixa claro a mensagem do Evangelho, ele pode ter várias interpretações, e isso é péssimo. Foi o que aconteceu com esse louvor dele. E esse louvor dele, aí ele explicou que para você entender o contexto do louvor, você tem que ouvir o álbum todo, porque é uma composição poética, e nananã. Gente, não sei, ficou muito estranho, muito. E aí, assim, fala que o Zé entrou na roda, a Maria sambou e rodou a saia, sabe? Eu achei que foram muitos termos que apontam para uma outra religião. E aqui nós não estamos discutindo religião, tá? Não é esse o intuito. Respeito as demais religiões, não é a minha crença, mas respeito a crença de quem tem, tá? Só que não faz sentido, se eu sou cristã, eu usar esses outros termos dentro de um louvor voltado para um Deus que é diferente do nosso. Não faz sentido, entende? Então fala de Zé, fala de Maria, que aí as pessoas estão relacionando com Zé Pilintra e Maria Padilha, fala de rodar a saia, fala de ciranda, fala de criança, que aí entra nos espíritos infantis lá, que eles falam, eu não entendo muito, sabe? Oi, Jéssica, paz, amada, seja bem-vinda. Então, assim, ficou muito estranho. Muito, muito estranho. Depois você dá uma pesquisada, Jonathan. É só você jogar aqui na lupa do TikTok Aue, que vai aparecer, assim, um monte de resenhas pra você assistir sobre. E o tipo de música, a batida da música, a imagem do clipe, sabe? Assim, eles estão com os colares, que o Marco Teles falou que é feito de pedras naturais, parece contas. Ficou um negócio meio estranho, sabe? Então, assim, até perdi o que eu tava falando. Então, não vai contradizer a Bíblia. Ela, até o título não parece ser louvor, fala de Aue. E Aue é um termo usado é candomblé ou é ubanda? Não sei qual desses, né? E tem até batida, entende? Sabe? Então, assim, não é alinhado com a palavra. É exatamente isso que eu tava falando aqui agora, né? Vai contra a palavra. E o que vem do Senhor nunca vai contra. Nunca vai contra. Vai estar sempre alinhado e vai ter sempre muita clareza, né? E aí, o segundo ponto que eu anotei aqui. Esse direcionamento, esse sentimento, ele produz convicção ou ele produz só uma sensação? Ele só produz uma emoção. Porque aquilo que vem do Espírito Santo gera arrependimento, gera direção e gera transformação. Que foi aquilo que a gente já falou aqui um pouquinho mais cedo, né? O Espírito Santo, ele nos aponta, ele traz à luz as nossas falhas para que nós tenhamos arrependimento, para que nós tenhamos transformação. E aí ele nos direciona a qual é a maneira correta de nós agirmos, tá? Então, se te traz só sensações físicas, só emoções, e não te transforma, não te aproxima do Senhor, não te deixa mais parecido com Ele, não vem do Senhor. Esses são os pontos, assim, primordiais, tá? Quando a emoção vai gerar em nós só ali, assim, algo instantâneo. Às vezes é algo muito intenso, mas é só instantâneo, sabe? Ah lá, o Jonathan falou exatamente, cuidado com as sensações. Cuidado com querer sensações ao invés de estar cumprindo a palavra. Exato. Porque é o que eu falei. Se eu for ler a palavra do Senhor só quando eu estiver sentindo uma emoção, quando eu estiver comovida, não é esse o propósito. Não é esse o direcionamento, né? Até porque fé é eu acreditar naquilo que eu não vejo.
naquilo que eu não sinto, né? Exato, Satanás é astuto e o joio tá no meio do trigo, exatamente. Então, se eu for me mover só por emoções, não dá, não pode ser. E aí, o que é emoção vai gerar só uma sensação ali no momento, né? Aí eu anotei aqui também, João 16, versículo 8, que diz: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, se essa sensação que eu tô sentindo ali, ela é só no momento, e a hora que acaba o louvor, acaba a emoção, acaba a transformação, então não veio do Senhor. E isso é muito comum a gente vai pro culto, tá lá no momento de adoração, ouvindo louvor, a gente se emociona, porque o Espírito Santo falou comigo, e a gente sai do culto fazendo tudo igual ou pior. Então não era o Espírito. Não era o Espírito Santo. Né? Aí foi que eu anotei aqui. Essa sensação, isso que você sentiu no momento do louvor, permanece depois que a emoção passa? Porque se você sente a emoção e o Espírito Santo fala algo no teu coração, ele te deixa uma direção clara, uma mudança de postura, uma paz profunda das coisas estarem acontecendo na tua vida e você mesmo assim tá firme na presença do Senhor, então isso veio do Senhor. Agora, se eu fui ali pro culto, chorei, louvei e saí do culto e continuei cometendo as mesmas falhas e agindo da mesma maneira que eu agia antes, então foi só uma emoção. Foi só uma emoção. E a emoção costuma passar muito rápido. Com a velocidade que ela vem, ela vai embora. Né? E aí eu separei aqui Gálatas 22, 23, que fala dos frutos do Espírito, né? Que a gente já sabe. Que o fruto inclui amor, alegria, paz, longanimidade, que é paciência, benignidade, bondade, fidelidade, que é a fé, mansidão e domínio próprio, temperança, qualidades contra as quais não há lei. Então, se aquela emoção que eu senti gera algum desses frutos, ótimo, era o Espírito Santo. Se não, era só emoção. Era só mais uma emoção. Então, essa é uma maneira da gente saber que veio do Senhor. Ele vai nos deixar uma direção clara, vai gerar em nós uma mudança de postura e vai causar em nós uma paz profunda pra gente enfrentar o resto do dia, o resto da semana, sempre na presença do Senhor. Amém? E o último ponto que eu anotei aqui é que essa emoção, ela aponta pra você mesmo ou ela aponta pra Deus? Porque aquilo que a gente sente vindo do Espírito Santo nos leva à rendição. Foi esse exemplo que eu citei de hoje cedo, na hora que eu tava louvando. Né? Eu senti ali uma comoção que me fez me render ao Senhor. Na verdade, eu me comovi porque eu estava rendida aos pés do Senhor. Eu comecei a clamar para Ele: Pai, eu quero mais da Tua presença. Eu não quero sair daqui, eu quero viver nesse lugar, eu quero morar nesse lugar. Porque a paz que nós sentimos quando nós estamos na presença do Espírito, ela é tão grande, tão profunda, que a gente não quer sair dali. A gente não quer. Quando o salmista disse que ele queria morar na casa do Pai, muito provavelmente era por isso. Né? A gente quer permanecer. A gente não quer voltar pro mundo real. Então, essa comoção me levou à rendição. Ou ela veio da minha rendição. Né? Agora, quando a gente tem ali uma emoção que tá girando em torno de um sentimento, como eu falei, às vezes estou passando por um momento muito difícil. Eu me lembro até hoje, logo que eu tinha me convertido, numa quinta-feira, o meu marido sofreu um acidente de carro. E assim, gente, foi muito emblemático no dia, porque a gente tinha acabado de trocar de carro, acabado de pegar o nosso carro, assim, primeiro carro mais novo, sabe? Porque antes eu tinha um Palinho 97, que eu amava, maravilhoso, não quebrava, super econômico, já não pagava IPVA mais, 4 portas,
direção hidráulica. Nossa, eu não tinha o que reclamar do meu palinho, eu amava ele. Novinho, bonitinho, pintura bonita. A antiga dona era uma mulher, o marido dela era mecânico, então vocês imaginam, o carro era, ó, um chuchuzinho. Só que eu tinha ele, que eu comprei a vistinha ali, baratinho, e eu pagava um consórcio. E aí eu fui contemplada no consórcio. E aí eu e meu marido fomos e escolhemos o carro, pegamos um Agile na época. Ele tinha ali tipo 6, 7 anos, 8 anos, alguma coisa assim. Lindo! O carro era tão novinho que cheirava carro zero. Oi, Xará! Boa noite, Carol! A paz, amada! Seja bem-vinda! Pegamos o carro novo numa semana, comecei a cotar seguro e meu marido na época tava desempregado. Aí ele falou assim, vou trabalhar de Uber, foi na época que o Uber estourou no Brasil. Então assim, quem entrou no Uber naquela época, que foi o nosso caso, ganhou muito dinheiro. Pode entrar, filha. Ganhou muito dinheiro. Só não põe som alto, tá bom? Minha filha tá indo tomar banho. E aí, ele pegou e falou assim, eu vou me cadastrar na Uber, vamos ver o que é que dá. Se cadastrou, e aí eu tava no meu trabalho, ele me mandou um WhatsApp. Amor, meu cadastro foi aprovado na Uber. Falei, ai, que maravilha. Ele falou assim, vou me trocar e já vou ficar online pra ver se entra uma corrida. Falei, tá bom. E eu não tinha colocado o carro no seguro ainda. Vocês já vão imaginando, né? Aí, Peraí, Emma, que eu já falo contigo, amada, que eu tava falando sobre isso aqui, mas no comecinho da live. Aí, ele, entrou uma corrida, tô indo. Falei, tá bom. Deu uns 10 minutos, eu no meu trabalho, o melhor amigo dele me ligou. Carol, seguinte, falou a frase fatídica. Fica calma. Falou pra ficar calma, pode sentar que lá vem bomba. Fica calma, tá tudo bem, tá? O Elder sofreu um acidente de carro, ele bateu o carro, mas eu tô aqui com ele, o bombeiro já tá vindo, assim, mas tá tudo bem, eu tô aqui com ele, tá? Eu falei, meu Deus, e eu sou enfermeira, eu no meio do atendimento, chamei uma amiga minha, que trabalhava lá comigo, que era psicóloga. Eu falei, Mayra, pelo amor de Deus, meu marido bateu o carro, me leva lá. Ela falou, tá bom. Dispensei minha paciente, pedi 1 milhão de desculpas. Falei, olha, eu preciso lá ver o que tá acontecendo. Fui. Gente, cheguei lá. O que aconteceu? É uma rua que tem lá na minha cidade, que ela, assim, é bem larga e ela é 2 mãos, né? Vai e vem, assim. E vou ficar extremamente calma. Já tava tremendo, chorando desesperadamente. E aí, do lado direito, tem um condomínio. E aí tem as vagas, assim, né? De lateral, assim, a rua aqui e as vagas, assim, na perpendicular, saindo do condomínio. E um abençoado parou o carro na rua, no meio fio, assim, como se estivesse estacionando numa calçada normal. Só que não podia parar ali, porque tirava a visão de quem tava entrando e saindo das vagas. E meu marido tava indo buscar a primeira passageira. Meu marido tava indo. E a rua é 40 por hora, tem que andar devagarzinho. Ele tinha acabado de sair de casa. Tipo, saía de casa, você virava uma rua assim, a esquina já era essa rua. Então ele não tinha colocado o cinto de segurança ainda. Aí, ele indo, esse carro tava parado, então, tipo, tinha um outro carro de um engenheiro saindo do estacionamento aqui do prédio, porque ele tava numa obra num dos apartamentos. No que o engenheiro foi saindo, meu marido não viu ele saindo da vaga, por causa desse carro que estava estacionado, e ele também não viu meu marido vindo. Do jeito que ele veio, assim, de ré, o meu marido bateu no para-choque traseiro dele. E daí o pneu do nosso carro estourou, ele se perdeu, porque o pneu estourou, entortou, assim, a roda pro lado oposto, e meu marido atravessou a outra mão, que ele tava indo. Ele atravessou a mão de vinda, de assim, e entrou no muro do outro lado da rua, de um outro condomínio de frente. É Deus que guarda tanto que ele tava devagar e não tava vindo nenhum carro na outra mão. Só como ele tava sem cinto, a hora que ele bateu no muro, ele bateu a cabeça no para-brisa. Aí fui eu pra lá. A hora que eu cheguei lá,
O bombeiro já tinha levado ele e o nosso amigo tinha ido com ele pro hospital. A hora que eu olhei, o carro com o para-brisa quebrado, cheio de sangue, e o painel do carro cheio de pelo da barba dele, e tinha cabelo no vidro, assim, ó. Gente, eu já fiquei imaginando o estado que esse homem ia estar pra ter cabelo e sangue, e barba e sangue no painel do carro. E acabou com a frente do carro. Acabou. Fui pra Santa Casa, pro hospital, que por sinal era assim, ó. O acidente foi aqui, a Santa Casa era 2 quarteirões pra cima. Só Deus. Fui pra lá, fiquei esperando ele sair. Aí ele foi atendido, graças a Deus não tinha acontecido nada, só cortou a cabeça, aí tinha alguns caquinhos de vidro aqui dentro e cortou o queixo. Gente, o atendimento e ele usava aparelho, ele bateu a boca, o aparelho cortou todinha a boca dele por dentro. Nossa, assim, ó, acabou com o menino, acabou. A hora que eu vi ele saindo de dentro da Santa Casa, andando, com a roupa toda ensanguentada, só com a cabeça enfaixada e mais nada. Nossa, eu queria entrar lá dentro e pegar o pessoal que atendeu ele na Santa Casa pelo pescoço, sabe? Porque nem sequer limparam o rosto dele. Aí que eu fiz? Eu e meu amigo botamos ele dentro do carro e levamos pro posto de saúde onde eu trabalhava, pro centro de saúde onde eu trabalhava. E aí lá, o médico, a minha equipe de enfermagem, a dentista que trabalhava lá, atenderam ele. Aí o doutor fez, né, olhou a cabeça, tirou os cacos de vidro que conseguiu. A gente olhou o queixo, não tinha como dar ponto, aí só fizemos curativo. E a dentista analisou a boca dele pra ver se não tinha traumatizado nenhum dente, quebrado, feito nada, e passou a medicação ali pros cortes que fez na boca, enfim. E aí, isso foi quinta-feira de manhã, e quinta-feira era dia de culto. Levei esse homem pra casa, o carro deu PT. Mas Deus foi tão maravilhoso, nem os cacos de vidro da cabeça, Jonathan, nem isso. O carro deu PT. Só que Deus foi tão maravilhoso que o rapaz, o engenheiro, que foi quem, entre aspas, causou o acidente, que na verdade não foi culpa de nenhum dos dois, falou assim: fica tranquila, eu vou acionar o meu seguro. E vou dizer que fui eu que causei o acidente. Porque aí, como vai ser seguro de terceiros, que é o seu carro, eu não vou ter que pagar nada e nem vocês. Ai, foi um anjo, ele é um amor de pessoa. Um amor de pessoa. Foi uma benção, uma benção. À noite fui eu pro culto. Pensa, você acha que eu chorei ou não nesse culto? Na hora que tocava os louvores. Chorava copiosamente, eu só conseguia agradecer a Jesus pelo meu marido estar bem, né? Apesar de estar parecendo uma múmia, todinho enfaixado. Eu só conseguia agradecer ao Senhor, porque meu marido estava bem, porque meu marido estava vivo, e porque apesar de ter dado perda total no carro, a gente não ia perder o dinheiro, porque o engenheiro, ele chama Neto. O Neto foi uma pessoa generosíssima, de um coração extremamente bondoso. Foi Deus. Foi Deus que cuidou de tudo naquele dia. Então você acha que eu não chorei naquele dia, ouvindo os horrores? Chorei muito. Mas por quê? Porque a minha emoção estava girando em torno do meu sentimento. Aquele louvor não era porque eu estava cheia da presença do Espírito, é porque eu estava agradecida, né? Eu estava me sentindo extremamente abençoada, apesar de tudo que tinha acontecido de manhã, apesar de terem dito para eu ficar calma, né? E aí, qual que é o perigo da gente confundir emoção com direção espiritual? O perigo é que isso, dependendo de como toca o coração da pessoa, pode levar a pessoa a tomar decisões impulsivas. Que às vezes a pessoa acha que aquilo que ela tá sentindo ali é uma direção do Senhor. E às vezes ela tá tão no calor da emoção que ela não pensa, ela não analisa se isso vai de encontro com a palavra, se não vai. Pra ter certeza se é um direcionamento do Senhor ou não é. E aí a pessoa toma decisões precipitadas. Outra coisa que pode acontecer, a pessoa pode achar que Deus falou algo que Deus não falou, né? Age na emoção e, como eu falei, não analisa, não vê, será que isso é direcionamento do Senhor? Isso vai de encontro com a palavra? Ou
A pessoa pode passar a viver uma espiritualidade baseada em sensação, que foi isso que eu falei aqui mais cedo. Eu só tenho a certeza de que Deus recebeu as minhas orações e de que Ele falou comigo hoje na leitura da palavra se eu chorar, se eu me emocionar. Se eu não chorar, se eu não me emocionar, se eu não me arrepiar, se eu não me comover, então Deus não falou comigo. Então a pessoa fica vivendo essa espiritualidade baseada em sensação, em emoção. E não pode ser assim. Exatamente. É um belo cenário para Satanás colocar uma armadilha ali. Então, uma vida espiritual madura, uma vida espiritual baseada na palavra, ela não vai depender do que a gente sente. Ela vai depender de quem a gente obedece. Ela vai depender se eu estou obedecendo o que o Senhor me fala através da palavra ou se eu estou obedecendo o meu próprio sentimento, gerado pelo meu próprio coração. Esse vai mostrar o meu grau de maturidade. Eu permaneço, eu continuo buscando todos os dias, lendo a palavra todos os dias, obedecendo a palavra todos os dias, mesmo sem ouvir, sem sentir. Ou não, eu desisto, só porque eu acho que o Senhor não está me ouvindo e que o Senhor não está falando comigo. É isso que vai ditar o quão madura está a nossa fé, está a nossa caminhada espiritual, o nosso relacionamento com o Senhor. E aí, como é que eu vou desenvolver discernimento espiritual? Porque isso é algo que pode ser desenvolvido, pode ser aprimorado, pode ser aprendido. Então, eu anotei aqui 3 coisas que a gente tem que praticar todos os dias. O primeiro, leitura da palavra, constante. Ler todos os dias. Mesmo que você não tenha muito tempo, pelo menos um versículo, pelo menos 2 versículos. Se for possível, um capítulo, melhor ainda. Se conseguir 2, show de bola. Mas é ler todos os dias. Todos os dias meditar na palavra. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, vida de oração. Para quem faz a leitura, quem faz devocional, isso caminha junto, né? Isso é algo que eu tenho feito. Eu faço uma oração, leio a palavra em seguida e depois eu finalizo com outra oração. Então eu sempre falo assim, eu falo com o Senhor, Ele me responde através da palavra e aí eu falo com Ele de volta. E aí vou pro dia, meditando e praticando aquilo que o Senhor falou comigo nesse dia. E o terceiro, que eu até gravei um vídeo também esses dias sobre isso aqui no TikTok. Tempo de silêncio e observação espiritual. Porque nós vivemos hoje em dia uma vida tão agitada, com as horas e os minutos do nosso dia tão preenchidos. Nós estamos, às vezes, o tempo todo distraídos. E às vezes o Senhor fala com a gente e a gente não ouve, não percebe. E aí a gente acha que Ele não tá falando. Ele tá, só que a gente não tá atento para ouvir. A gente não tá prestando atenção. Nós não estamos sensíveis ao falar do Senhor. E mais do que sensíveis, nós não estamos atentos ao falar do Senhor. Tá? Então aqui em Hebreus 5, versículo 14, diz: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então é algo que eu exercito, que eu pratico diariamente. E aí o Senhor vai me concedendo, vai me tornando apta a discernir entre o bem e o mal. Entre o que vem dele e o que não vem. Então, não tem problema nenhum a gente se emocionar com Deus, se emocionar na presença dele. Isso não é problema.
O problema é quando a gente passa a depender dessa emoção para acreditar que ele tá falando conosco, que ele tá presente. É aí que mora o perigo. Então a gente não deve se apegar nisso, porque Deus também fala no silêncio, Deus também fala no processo e Deus também fala nessa disciplina espiritual diária. Deus fala a quem busca. A palavra diz: batei a porta e ela será aberta, buscai e acharão. Então nós devemos buscar a presença do Senhor, sempre. E aí ele não vai deixar de falar conosco. Ema, amada, você é de Leiria, querida, eu não sabia. Eu tava comentando aqui agora com o pessoal. Eu morei na Marinha Grande por quase 2 anos. Obrigada, amado. Como é que você tá? Faz tempo que eu não te vejo por aqui também. É Aristófanes? É isso? Eu morei na Marinha Grande, Emma. Na peleja, amado. Com o senhor. Na peleja com o senhor. Eu morei na Marinha Grande de novembro de 2023 a agosto agora, de 2025. E... nossa, a região ali da frente da minha casa, assim, ó, ficou toda destruída. Toda destruída. Minhas amigas que moram lá, falei com elas, fui conseguir falar com elas na madrugada de quinta pra sexta, quase 3 dias depois. Tá triste, né? Vocês estão nas minhas orações e eu pedi aqui pro pessoal orar por vocês também, tá? Que o Senhor vai reconstruir a vida de vocês. Mas você tá bem? Como é que você tá? Sua família? Morreram 3 pessoas, gente, lá em Leiria, por conta dessa ventania. Foi bem triste. Muito, muito triste. E aí agora meu marido me falou ontem ou antes de ontem, não tenho certeza, que morreu um senhor de idade por conta de inalar a fumaça do gerador de energia, gerador a diesel. Ficou ali muito tempo ligado, porque eles ficaram 3, 4 dias sem energia elétrica. E aí ele foi inalando a fumaça do gerador a diesel e veio a falecer por conta disso. Não foi por conta da tempestade, mas foi em decorrência dela. Então foi uma quarta vítima. Mas é isso. É pedir a Deus pra ter misericórdia mesmo, porque olha... Claro, amado, pode me chamar assim. Não te garanto que eu vá te responder hoje, tá? Porque aqui já são 11h17 da noite. Mas se eu não te responder hoje, no máximo amanhã eu respondo. Pode me mandar sim, tá bom? Amém, meus amados. Vamos encerrar nossa live? Vamos fazer nossa oração? Feche seus olhos agora, então, se você puder. Se coloca na presença do Senhor, derrama o teu coração a Ele. Leva os teus pensamentos a Ele. E agradeça pela dádiva de mais um dia na presença dEle. Agradeça pela dádiva de estarmos aqui nessa live, reunidos no nome dEle. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de mais uma vez nos reunirmos diante de Ti. Nos reunirmos para meditarmos sobre a Tua Palavra, para sermos direcionados pelo Senhor àquilo que o Senhor quer derramar nos nossos corações. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, um Deus que não nos desampara, um Deus que nos guia. O Senhor é o bom pastor que nos direciona nos caminhos corretos. Obrigada, Pai, por falar ao nosso coração. Mesmo quando o Senhor está em silêncio, nós sabemos que o Senhor nos direciona através da Tua Palavra. Ela é viva, ela é alimento, ela é atual. E ela é o manual que nós precisamos para essa vida, Senhor. Pai, não nos permita sermos confundidos, Pai. Sermos enganados pelas nossas emoções. O Senhor disse que o coração do homem é enganoso, Pai. Então nos ajuda, Senhor, nos ensina a sermos guiados pelo Teu Espírito e não por aquilo que o nosso coração
pensa que é certo. Pai, se for da tua vontade, fala conosco, nos dá direcionamento, mas não permita que nós nos afastemos de ti quando o Senhor estiver trabalhando no teu silêncio, Pai, no teu tempo. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. É isso, meus amados. Gente, minha dicção tá horrível hoje. Acho que é a hora. Amém. Queridos, muito obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer partilhar esse momento com vocês de novo. Foi um prazer poder trazer mais um pouco da palavra. Espero que o Senhor tenha falado ao seu coração essa noite. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Tenham uma ótima noite, um bom restinho de terça-feira e até a nossa live de quinta.